Mas compartilhando, né? Mandar no do jejum não, né? Pode mandar, não tem problema. Falando, quem quiser participar da oração da noite, falando aí, daqui a pouco iremos enviar o link do YouTube. Tô mandando aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar enviando informações, né? E fechando o grupo. E dando início, né? Você devia ter deixado uma coisinha pra comer hoje, né? Paz, senhor Nath, tudo bem? Só esperar ver se mais alguém vai entrar, daí a gente já começa, tá? Paz, né? A gente devia ter deixado coisinha ontem pra hoje, né? Não, vez só. Ah, não me fez bem. Né? Com dor. Deixa eu ver quanto tempo que tá. Já só mais um minutinho, daí a gente já começa. Amém. Nossa, ainda nem, mas eu tô aqui. Chico dormindo. Pois é. Esse menino merda. Vou fazer. É que eu já tinha feito aqui um último chamado. Então vou postar novamente lá no Somos Escolhidos. No meu já tá. Vou começar aqui então.
Bem, Nath, vamos começar, daí se entrar mais alguém entra, senão depois fica no YouTube, tá? Então, paz do Senhor, gente, live de oração da noite, tá? A gente vai ler hoje Provérbios 11, meditar em Provérbios 11, comentar um pouco sobre ele e a gente tá orando, tá bom? Live bem curtinha, para não ocupar muito a nossa noite, mas pra gente poder buscar a Deus juntos, tá bom? Então, Provérbios 11 fala assim, ó, vamos lendo e comentando. A balança falsa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo ao seu prazer. Tem alguns provérbios que eu vou passar direto porque são bem específicos. Tipo, você lendo você já entende, né? Mas aqui ele está falando sobre o julgamento injusto, né? Sobre a balança falsa. Na época, né? Eles falavam da balança falsa porque na época eles pesavam os alimentos. Então eles pesavam os alimentos para poder pagar. Era vendido por quilo, né? Era vendido por peso. Então eles tinham uma balança que era adulterada. Então a balança ela pesava mais do que o que era correto. Os comerciantes ganhavam com isso. Então é como se fosse hoje no mercado e a balança do mercado estiver marcando mais do que é o peso correto. Então Deus está abominando isso, que é o roubo, né? Que é o engano para obter lucro. Então ele fala que o peso justo é o seu prazer. O 2. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. Até a gente estava falando agora na live do Daniel, né? Sobre a gente com jejum se humilhar diante de Deus e orar, buscar a Deus. 3. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores a destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então ele está falando sobre pessoas iradas, pessoas que perdem o sentido, que não importa se elas forem ricas, a riqueza delas não vai servir de nada nesse dia. O 5. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua própria maldade cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. A gente vê um paralelo que até Davi faz nos Salmos, né, que ele fala para não andar com o perverso, não andar com os maus, porque eles fazem laços para si mesmos, né? Aqui Provérbios está falando a mesma coisa. Ele fala que o justo é libertado do problema e o ímpio vem em seu lugar. Olha que forte, está falando que quando um justo está com um problema, que Deus liberta ele, que Deus livra ele e coloca um ímpio no lugar dele. Ou seja, tipo assim, o ímpio acaba ocupando o lugar de um justo que está com problema. 9. O hipócrita com sua boca destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece a gritos. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Então aqui ele está falando sobre, tipo assim, como uma pessoa justa ela é boa para uma cidade, para uma nação, que a nação ela precisa de pessoas justas, ela precisa de pessoas boas, pessoas que servem a Deus, tá? Tem ali, né? Só para ele. Leão no 12. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém a sua paz. 13. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. O 14 é bem importante. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então a palavra em Provérbios está falando para buscar a multidão de conselheiros. Até o próprio Salomão. Salomão, quando Deus fala por ele que daria sabedoria para Salomão, muitos vão tipo assim, exaltar Salomão e falar, nossa, Salomão era o homem mais sábio do mundo. Os judeus ali, os rabinos, eles vão falar sobre Salomão, que Salomão ele tinha uma sabedoria, que ele sabia tudo sobre o mundo, tudo, mas é dito que Salomão ele tinha conselheiros também. Ou seja, uma forma de Deus ele te dá sabedoria através dos conselhos. Então a gente vê que Salomão ele também não tinha tanta sabedoria, né? Que a gente para falar, mas
você vê que ele termina uma vida, tipo assim, em desobediência a Deus, como um apóstata. Ele termina fazendo templos para outros deuses, para Moloque, para Astarote, para suas mulheres adorarem aos deuses, ou seja, tipo assim, ele perdeu o temor no final da sua vida. Então a palavra fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então ele terminou a vida sem sabedoria, porque muitas vezes a sabedoria estava nos conselheiros. A gente vê o exemplo do seu filho, né? Roboão, ele vai e passa a governar Israel. E o povo chega para Roboão e fala, tipo assim, Roboão, ó, seu pai, ele tinha, tipo assim, impostos pesados sobre nós. Tipo assim, ele era duro com a gente. Você não pode aliviar esse fardo. E quando ele chega para se aconselhar com os anciãos, com os sábios, os anciãos falam para ele, falam, ó, não, vai e ouve o povo, né? Tipo assim, alivia os impostos, seja bondoso com eles. Mas Roboão vai e prefere se aconselhar com seus amigos, que são jovens, que não têm experiência. Daí ele fala, não, fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso que o braço do seu pai e que você vai fazer pior ainda para eles. E ele faz isso e o povo acaba se rebelando e Israel é dividida em dois povos, o reino do sul e o reino do norte. Então, ou seja, ele não ouviu os conselhos. 15. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso. Aquele que odeia a fiança estará seguro. 16. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba a sua própria carne. E falando que a misericórdia ela faz bem para nós mesmos também. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia a justiça haverá recompensa certa. Então, quando nós semeamos a justiça, aqui está falando também sobre caridade, sobre ajudar o próximo, que haverá uma recompensa certa nisso. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a própria morte. 20. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será entregue. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher justa que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Ao que retém mais do que é justo é para a sua pobreza. Aqui está falando sobre caridade, sobre generosidade também na obra de Deus. Está falando que a pessoa que é generosa, que distribui, mais lhe é dado. Mas aquele que retém mais do que o necessário, isso é para a sua pobreza. Ou seja, não adianta a pessoa reter que ela vai ficar pobre. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Aqui continua falando sobre generosidade. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Então aqui falando que o justo e o pecador eles vão ter uma retribuição na terra. Então a gente buscar ser justos para ter uma retribuição boa, ok? Então, gente, vamos orar em cima desse Provérbios, orar a Deus, tá? Para a gente buscar a Deus agora nessa noite e a gente estar terminando essa noite. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando lá pelo jejum também. Quem não está participando, participa lá com a gente, tá? Tu fecha os teus olhos. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai, nessa noite. Pai, nós te agradecemos por esse dia, porque o Senhor tem nos sustentado.
O Senhor tem nos guiado nesse dia, porque é a Tua mão, Pai, que nos sustenta, a Tua mão que nos prospera, é a Tua mão, Pai, que cuida de nós, Pai. Então, Senhor, nós te damos graças, te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que a gente possa cada noite absorver os Teus ensinamentos, que a gente possa cada noite, Pai, absorver aquilo que o Senhor quer falar conosco em Provérbios, Pai. Que a gente não seja como o perverso, mas nós sejamos como essas pessoas justas, que buscam o bem, que são generosas, pessoas que têm uma justiça, que buscam uma balança justa, que julgam de forma justa, Pai. Pessoas que fazem caridade, que são generosas na obra de Deus, Pai. Que a gente possa ter, Pai, a Tua vida em nós, Pai. Que a gente possa refletir o Senhor, Pai, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, Pai, com os nossos amigos, que a gente possa refletir a Tua presença, refletir o Teu caráter, Pai, onde a gente passar, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a vida de cada pessoa, Pai, que assistir, Pai, esse vídeo. Profetizo a Tua bênção, Pai, a Tua cura, Pai, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Profetizo a resposta vindo, Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre cada situação, Pai, que essa pessoa tem clamado e tem pedido ao Senhor, Pai. Eu profetizo a Tua resposta, Pai, encontrando essa casa, encontrando essa pessoa, Pai. Declaro uma noite de paz, uma noite de alegria. Declaro, Pai, que essa semana portas serão abertas, que a Tua presença, Pai, será constante na vida dessa pessoa, Pai, e que ela vai viver o Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Gente, essa foi a live de oração, tá? Para o Senhor, Tânia. Estamos acabando, mas vai ficar salvo ali no YouTube, tá? Se quiser entrar no nosso YouTube, tem lá o link na bio, caso você ainda não se inscreveu no nosso canal. Ainda vai estar lá uma live curtinha, live de oração da noite, tá? Mas pra gente ler junto Provérbios e tá orando juntos, tá? Então, Tânia, se você não tá sabendo do nosso jejum também, entra lá nos nossos stories, que é o grupo do jejum de Daniel, que a gente vai estar fazendo agora a partir de amanhã, tá? A gente vai estar liberando também o vídeo ali no YouTube sobre o jejum de Daniel. Caso você queira participar com a gente, você é bem-vindo, tá? Então, Deus abençoe, gente. Boa noite. Até daqui a pouco.